Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, você sabe, claro, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, fibras e biocombustíveis. Isso só foi possível graças à implementação da tecnologia, da ciência e da inovação. Produz-se aqui no Brasil com sustentabilidade. No entanto, muitas vezes, tanto no mercado internacional quanto aqui dentro, a visão do agro é bastante distorcida e o que se vê é um mercado, na opinião do consumidor, às vezes bastante atrasado, o que não tem nada a ver com a realidade. Por isso, um grupo de especialistas se juntou para encontrar, na verdade, o perfil do brasileiro em relação ao que ele pensa sobre o agro brasileiro. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos o Ricardo Nicodemos, ele que é idealizador e mentor do movimento Todos a Uma Só Voz, que é exatamente quem reúne aí esses especialistas nas mais variadas vertentes do marketing. Eu converso agora então com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela gentileza de participar aqui dessa entrevista conosco. É um prazer recebê-lo. Olá, Leandro, nós aqui agradecemos. É muito bom compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco dos aprendizados que tivemos com a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro, uma iniciativa do movimento Todos a Uma Só Voz. Então, vamos, para a gente dar um pontapé inicial aqui, Ricardo, quer dizer, vamos ver por que houve a motivação para a criação, para que vocês fossem buscar exatamente esses subsídios. O que motivou vocês a juntarem esses especialistas e trabalharem nesse grande banco de dados, né? Claro. O que nos motivou, Leandro, foi um pouco dos propósitos do movimento Todos a Uma Só Voz. O movimento ele tem como três grandes objetivos: conectar toda a cadeia produtiva do agro, então, desde dos órgãos de pesquisa, como Embrapa, as indústrias, produtores, cooperativas, até chegarmos ao consumidor. O segundo grande objetivo é estimular a empatia e a admiração da população brasileira a respeito do agro do seu país. Então, um segundo grande objetivo é incentivar essa admiração. E quando nós começamos a construir, a desenhar a estratégia de comunicação para que isso acontecesse, nós nos deparamos com a falta de informações atualizadas a respeito do que pensa o brasileiro sobre o agro. Muito se fala, muito se dizia, mas estava sempre na curva de achismo. Nunca, de fato, uma pesquisa atualizada e que fosse efetivamente confiável, que nos desse o norte para onde caminhar. Foi a partir daí que nós reunimos 15 especialistas das mais diversas áreas do marketing. Então, nós temos especialistas de pesquisa, nós temos especialistas de reputação de imagem, de construção de marca, de branding, de marketing, de comunicação, de propaganda, e também trouxemos para esse grupo profissionais da academia. Então, nós temos representantes, por exemplo, da Exalc USP, da ESPM e da Fundação Dom Cabral. E com isso, nós formamos aí um grupo de 15 experts, de 15 especialistas, que ao longo de 12 meses, de um ano, foram 2 meses de planejamento e 10 meses de efetiva mão na massa de trabalho, construíram essa que é, até onde nós temos conhecimento, a maior e mais robusta pesquisa sobre as percepções do brasileiro a respeito do agronegócio. Ricardo, e qual foi o universo pesquisado? Vocês conseguiram chegar até quantas pessoas? Nós alcançamos 4.215 pessoas em todo o Brasil, cobrimos todos os estados, não deixamos nenhum estado de fora, cobrimos todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Tudo isso com parâmetros nas pesquisas do IBGE, tudo isso com parâmetros e muito próximo aos parâmetros utilizados no censo, para que tivéssemos aí uma informação bastante confiável e em linha com a maior pesquisa existente no país. Quer dizer, ela precisa também ter um caráter científico, né? Eu vejo que vocês tiveram essa preocupação
quando montaram esse grande banco de dados, aí vocês tiveram a preocupação também de trabalhar exatamente a estratificação adequada aqui no Brasil, para que ele sirva exatamente como base, até mesmo para que você consiga levar isso para o ambiente acadêmico, né? Porque não temos como negar que instituições de ensino, como instituições de pesquisa, nesse conjunto, eu até falei logo na abertura do nosso programa aqui, que foi exatamente a junção da ciência, da tecnologia, da inovação, que fez o Brasil dar esse salto de qualidade. Eu acho que, eu tenho a impressão que a percepção de vocês com relação a um levantamento que fosse exatamente seguisse os parâmetros científicos, que desse essa credibilidade, né? Exatamente. O grande desafio proposto e colocado na mesa para esses 15 profissionais que voluntariamente cederam seu tempo de forma pro bono para entregar ao setor uma pesquisa que fosse de fato confiável e que seguiu métodos e metodologias internacionais, o que significa dizer que a pesquisa ela está apta a se transformar em papers científicos, em trabalhos científicos, não só no Brasil, como em outros países, porque seguiu o direcionamento e os parâmetros internacionais. Portanto, nós temos hoje um estudo muito confiável, bastante robusto, e que será certamente transformado em estudos científicos. Aliás, o grupo já está inscrevendo, já está com esse procedimento de levá-lo para a academia, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso vai ser muito importante, inclusive, para que o mundo veja que o brasileiro tem uma boa percepção do agro do seu país. Então, Ricardo, é isso. Quer dizer, num primeiro momento houve aí a configuração desse banco de dados e a partir das informações que foram prestadas, naturalmente vai ser possível trabalhar as estratégias para cada um aí dos segmentos. Mas pegando aí a primeira percepção, o que a gente pode dizer? Você já deu uma palhinha aqui, deu uma adiantada, né? Deu um spoilerzinho para a gente que mostrando que o brasileiro ele tem uma boa percepção do agro. Exatamente isso que vocês conseguiram tirar dessa pesquisa nesse primeiro momento, nessa primeira leitura? Leandro, nós tivemos muita informação, nós captamos muito conhecimento, todas as fases da pesquisa, porque é importante colocar também o seguinte, essa pesquisa ela foi dividida em 5 grandes fases, e a pesquisa efetiva com a população foi a 4ª fase. Nós tivemos fases anteriores que nós conversamos com diversos players, vamos chamar assim, ou diversos atores. Então, nós tivemos pesquisas qualitativas, nós tivemos estudos de papers nacionais, papers científicos, né, trabalhos científicos do Brasil e do exterior. Fizemos entrevistas com jornalistas, tanto dentro do agro quanto fora do agro. Fizemos um grande workshop com entidades e associações que apoiam Todos a Uma Só Voz. Só para que você tenha ideia, hoje o Todos a Uma Só Voz, ele é apoiado por aproximadamente 45 associações do agro. Então, nós trouxemos para um workshop profissionais dessas associações, nós fizemos um webinar onde nós colocamos um workshop e todo esse volume de informação, esse volume de conteúdo nos trouxe muito conhecimento. E ao final desse processo foi o que nós fizemos de fato, a pesquisa com a população. E todo esse arsenal de informação, de conteúdo, nos trouxe muito conhecimento e nós estamos dividindo esse conhecimento em 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco é o que nós estamos chamando de informações, de boas informações. E nesse grande primeiro bloco de boas informações, eu tenho para te dizer que 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agro do seu país. Então, de cada 10, 7 brasileiros veem o agro de forma positiva. O segundo grande bloco, nós estamos chamando de alertas. Temos muitos alertas a nos preocupar, a olhar, a trabalhar. Mas um deles que eu te adianto, talvez um dos mais importantes, é que
as outras 3 pessoas daquelas 10, ou seja, aquelas 30%, os 30% de pessoas, concentram um número muito grande de jovens, pessoas entre 15 e 29 anos, que não têm uma boa percepção do agro e que poderia ser um detrator ou tem propensão a boicotar. Isso significa que nós temos jovens hoje que serão os consumidores de amanhã, que serão os líderes de amanhã e que há propensão em boicotar o setor. E o terceiro grande bloco é que nós estamos chamando de janela de oportunidades. E uma dessas oportunidades é o agro se comunicar definitivamente com a sociedade urbana. Ou seja, há um grande momento, um momento muito propício, porque 7 a cada 10 pessoas têm um pensamento positivo. Então, nós temos um contingente de 30% que nós precisamos conquistar. Então, é o momento da gente conquistar, é o momento de nós levarmos informação, é o momento do agro contar a sua história, porque durante os 50 anos nós tivemos uma grande evolução e está muito alinhado com o que você disse no começo da nossa conversa. Investiu-se muito em tecnologia, muito em inovação, aprendemos a ser extremamente eficazes, hoje produzimos muito mais em muito menos espaço, estamos aprendendo, estamos numa jornada de aprendizado contínuo na questão dos tópicos relacionados à sustentabilidade e boas práticas no campo, avançamos muito, continuamos a avançar, mas nós não nos comunicamos. Nos últimos 50 anos, a comunicação foi deixada de lado. E esse é um dos grandes momentos de uma janela de oportunidades para que o agro, de fato, faça a sua conexão e se comunique com a sociedade urbana. Ricardo, deixa eu ver aqui, de repente, eu não sei nem se você tem essa estratificação e consegue trazer esse dado para a gente, mas eu achei interessante, quer dizer, desses 30%, você me disse que a grande maioria está dentro do conceito de jovem, né? Quer dizer, de 15 a 29 anos. Desses 30%, qual o percentual efetivamente que desacredita desses jovens, desse público entre 15 e 29 anos, que desacredita ou que tem pelo menos uma má imagem do agro? Se a gente pegar só esse público. Aproximadamente 65% desses 30% estão nessa faixa de 15 a 29. Quer dizer, é bastante significativo porque exatamente é o público do futuro, né? Aquele que mais dialoga nas redes sociais, que mais utiliza hoje os mecanismos de comunicação mais instantânea, que estão pelo menos mais adaptados, têm uma cultura mais próxima disso. Quer dizer, inclusive uma situação bastante perigosa, porque é um público que tem uma imagem negativa e que tem dispositivos de comunicação muito rápida, né? Quer dizer, isso de alguma forma, eu imagino, deva ter disparado um alerta aí para quem olha este processo todo de uma maneira mais global, né? Exato, Leandro, e por isso que nós estamos chamando de pontos de alerta. Esse foi um ponto que nos chamou muito a atenção. Se você olhar, se você disser, olha, mas são só 30%, né? De cada 10, 3 pessoas têm propensão a ser uma pessoa que vai boicotar o setor. É muito pequeno, perto das 7 pessoas ou dos 70%. Mas esses 30% são 30% muito barulhento. E como você mesmo disse, você tem hoje a questão das redes sociais, que é uma comunicação muito imediata, muito instantânea e que tem o poder de capilaridade muito grande. Então, é necessário se fazer um trabalho, é necessário levar conhecimento. E nós temos utilizado uma expressão que pode parecer semântica, mas não é semântica. Porque muitos falam em conversão, em converter quem não acredita ou quem não é a favor do agro. Nós temos utilizado a expressão conquistar, porque a conquista é um trabalho de evolução, é um trabalho de aproximação. A pesquisa também nos mostra que quanto mais distante a pessoa está do agro, seja familiaridade ou conhecimento ou fisicamente, quanto mais distante ela está, mais propensão ela tem para estar ou no grupo de neutros ou no grupo que efetivamente venha a boicotar. O que significa que
na medida com que levamos conhecimento a essas pessoas, incentivamos essas pessoas a irem ao campo, às vezes um final de semana, Leandro, numa fazenda, pode mudar a percepção de uma pessoa. O contato dela com o trabalho do produtor, o trabalho dela efetivamente com o que acontece no campo, pode sim ajudar a mudar uma percepção equivocada que ela tenha. Quer dizer, eu posso interpretar, Ricardo, essa informação como sendo quanto menos conhecimento eu tenho do assunto, mais suscetível eu estou a influências negativas em relação àquele tema especificamente do agro que a gente está falando. Perfeitamente, você resumiu de forma exemplar. É exatamente isso. Quanto mais distante eu estou do agro, mais eu tenho propensão e fico suscetível a ser influenciado de forma negativa. Então, na medida com que eu recebo informações ou notícias que não são boas, eu vou construindo a minha percepção. Então, é parte do trabalho de todo o setor. Então, todo o setor deve se unir, inclusive incluindo os produtores. Então, são os produtores, as suas associações, as indústrias, os veículos de comunicação, isso tudo unido numa grande engrenagem, de forma todos falando a mesma coisa, todos a uma só voz, levando uma mesma mensagem, levando conhecimento baseado em ciência, em fatos, para que essas pessoas que estão no grupo dos 30% tenham conhecimento e sejam conquistadas, quer dizer, vamos conquistar essas pessoas. E dentro dessa análise, desse parâmetro de alerta que vocês colocam, quais seriam os temas onde há mais resistência, ou pelo menos onde há menos conhecimento do assunto, né? Já que a gente concluiu a respeito a pesquisa concluiu a respeito desse tema, quais são, na verdade, os pontos onde a narrativa precisa ser reforçada? Porque aí a gente está trabalhando uma questão de guerra de narrativa, né? Leandro, mas o que eu queria te colocar também é que, efetivamente, quando nós começamos a avaliar todas as informações, tivemos muitas surpresas. Nós imaginávamos que vinha muito a questão de problemas relacionados ao desmatamento, à utilização de agrotóxicos, esse tipo de coisa, de defensivos, né? Chamamos de defensivos, mas a população vê isso como, considera como agrotóxico. O que nós vimos e o que a pesquisa nos trouxe é que esses pontos, eles aparecem, mas não são latentes. Por exemplo, um outro ponto que também apareceu é a questão da utilização dos recursos naturais, em especial da água, a utilização da água, né? Das nossas fontes de água. Todos esses pontos, eles apareceram, mas eles não apareceram de forma com que se costuma dizer ou se imaginava que apareceriam. Eles são pontos a serem trabalhados, todos eles, efetivamente todos eles, mas não apareceu para a população de uma forma tão latente. Significa te dizer que eles precisam estar na esteira da comunicação, nós precisamos levar conhecimento, nós precisamos levar o que é feito hoje no campo, a questão do aprendizado e das práticas de sustentabilidade que hoje são empregadas no campo, práticas de sustentabilidade, práticas de bem-estar animal, levar isso ao conhecimento da população, para que reforcemos a narrativa de forma proativa. Um dos pontos que nós vemos e que nós precisamos mudar é que o setor ele é muito reativo. Ele reage às críticas, ele reage à narrativa daqueles que têm interesse em desconstruir ou algum outro tipo de interesse em colocar aí a imagem equivocada do agro. Mas na medida com que nós levamos conhecimento e temos muito conhecimento a levar, temos muita história para levar, temos muita informação a levar, nós amenizamos essas percepções. Em suma, o que eu queria te colocar, e até resumindo, é que, embora isso apareça na pesquisa, a questão de desmatamento, a questão de agrotóxicos, a
questão da utilização dos recursos naturais, como água, por exemplo, não são issues, não são problemas que vieram à tona como uma forma muito brusca ou que estivesse muito latente. Isso não aconteceu. E isso pode ser colocado naquele grupo de boas notícias, de boas surpresas. Está em tempo, por isso que nós colocamos que há uma grande janela de oportunidade para que a gente se antecipe e mostre tudo de bom que nós temos feito hoje no campo, para que exatamente esses pontos não venham a ser reforçados por narrativas que não são verdadeiras. Estou pegando esse ponto que você está me falando, Ricardo, a respeito da janela de oportunidade. Que mecanismos, que linguagem, o que vocês, na verdade, conseguiram tirar de tudo isso? Porque é o que a gente vê, né, entrevistas como a nossa, canais especializados como o nosso aqui, que tratam do assunto, especialistas falando a respeito do tema, como, por exemplo, a aplicação do ILPF, né, a integração lavoura-pecuária-floresta, que tratam aí da recuperação de pastagens degradadas, que fazem com que a gente tenha mais produtividade. Por que nada disso cola nessa, né? A gente está falando desse grupo de 30%. Por que não cola e qual a janela de fato de oportunidade que a gente tem em passar? Quer dizer, qual na verdade é o caminho, o mecanismo ou o meio mais adequado para a gente poder chegar a essas populações e levar de fato à realidade aquilo que é executado lá no campo? Sem desconsiderar que o que a gente vê muitas vezes, o destaque que vem, e aí a gente tem que, claro, fazer também a crítica em relação à nossa atuação como personagem de mídia, né? Com atuação em mídia, que é justamente destacar as questões muitas vezes são negativas. Então a gente fala muito mais da derrubada da floresta do que a recuperação da floresta, muito mais da queimada do que as ações positivas que são feitas. Mas isso faz parte da dinâmica da comunicação e do jornalismo. Quer dizer, como reverter esse processo, quais os caminhos que vocês já nesse primeiro momento conseguem identificar para que haja uma mudança da perspectiva e não resgate, mas você conseguir ganhar essas pessoas aqui para que elas tenham uma percepção um pouco melhor da realidade do agro. Muito boas colocações, Leandro. Eu queria dividir com você uma imagem, uma ideia do que nós pensamos ou de algumas conclusões que nós chegamos com esse estudo. O que nós entendemos? É que durante todo o tempo o agro falou para o agro mesmo. É como se nós fizéssemos um almoço num domingo na casa de uma tia, na casa da avó, na casa da mãe, e ali estivessem os nossos tios, os nossos primos, nossos irmãos, e naquela mesa nós contássemos tudo o que nós fizemos durante a semana, as nossas conquistas, os desafios e tudo mais. Mas nós estamos falando para dentro de casa. Nós precisamos falar para fora, nós precisamos contar isso. Então, não contamos isso para a sociedade, o setor não conta isso para a sociedade. E há uma tendência, e você, como jornalista, sabe bem sobre isso, as coisas que não são tão boas viram matéria, viram manchete. Então, o tempo todo se coloca as coisas que não são boas nas notícias, fora da porteira, evidentemente. O que nós precisamos fazer é contar essa história, contar o que está sendo feito lá fora. Mas nós precisamos ter paciência, nós precisamos aprender com os produtores, sermos persistentes e sabermos que o trabalho que iniciaremos agora de comunicação, ele não é imediato. Então, tomando por base aí algumas culturas e até os aprendizados, por exemplo, nós temos que aprender com um produtor de uva ou de maçã que planta e só vai colher daqui a 3, 4 anos. Então, nós precisamos ter essa ciência, estar cientes de que é um trabalho de médio e longo prazo. E também nós temos trabalhado muito em 3 elementos. Nós entendemos que a estratégia de comunicação ela deve ser baseada em 3 elementos. O primeiro deles é a consistência. Então, tudo que fizermos, tudo que construímos na questão de mensagens, precisa ter consistência. E a consistência vem da informação baseada em ciência, em história, em fatos reais. Nós precisamos ter esta consciência de que o que levaremos deve estar baseado em ciência. O segundo elemento é sequência. Não adianta tentarmos falar tudo de uma vez. Nós precisamos criar uma sequência
para que fique palatável para o consumidor e para a população. Então, uma sequência de mensagens, isso tem que ser diluído ao longo de um grande período. E o terceiro grande elemento é frequência. Não adianta darmos tiros de canhão e depois ficarmos ausentes. Nós precisamos fazer um plano de comunicação perene. Nós precisamos começar e saber que teremos que manter esse plano de comunicação em vigor e o tempo todo, porque é dessa forma que nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo de gerar, na verdade, essa empatia, essa admiração de toda a população pelo agro do seu país. Nós temos uma pretensão, uma boa pretensão, de tornarmos o agro a grande paixão do brasileiro. Assim como nós temos o carnaval e o futebol. Algumas pessoas não gostam do carnaval, mas respeitam como sendo a grande festa popular. É difícil você encontrar um brasileiro que não goste de futebol. Haja vista que nós estamos chegando na Copa do Mundo e todo mundo começa a se mobilizar. Então, queremos fazer com que o agro seja uma das nossas grandes paixões do Brasil. Sem dúvida, eu acho que eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, Ricardo, que é: a cabeça pensa a partir do local onde os pés pisam, né? Quer dizer, eu acho que é importante também essa questão de... O pé não necessariamente ele precisa fisicamente estar colocado lá, mas é importante que a pessoa tenha conhecimento da realidade e do que acontece no campo. Quer dizer, a gente tem que ter orgulho de quando quando estiver no exterior, for tomar um cafezinho, saber que provavelmente daqueles 3 cafés ali que a gente tomou, um deles veio aqui do Brasil. Então a gente tem que ter orgulho disso, e ter orgulho disso significa ter orgulho do nosso produtor rural, ter orgulho do nosso pesquisador, ter orgulho de quem aplica a ciência, a tecnologia, a inovação, de quem investe nessa questão. E aí ter essa percepção vai trazer para o brasileiro o orgulho daquilo que ele faz, quer dizer, produzir com sustentabilidade, que é o que a maioria, a grande, a esmagadora maioria dos nossos produtores fazem. Ricardo, eu agradeço demais a gentileza da entrevista. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Foi um prazer enorme e eu acho que a gente conseguiu trazer aqui para o nosso programa a percepção de que realmente a gente tem que melhorar a nossa retórica, a nossa linguagem, a maneira como a gente chega até as pessoas. Eu acho que nós temos muitas coisas legais para levar e eu tenho a impressão que essa pesquisa já deu aí uma base importante para a gente poder dar os primeiros passos nesse sentido. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer tê-lo recebido aqui, viu? Leandro, eu que agradeço a oportunidade de falarmos um pouco da pesquisa. Eu queria também destacar 2 pontos. O primeiro é que essa pesquisa nos ajuda a melhorar a autoestima do setor e dos produtores, porque eles têm que ter orgulho de serem produtores e a pesquisa mostrou que eles estão no caminho certo. E o segundo ponto é que nós precisamos levar essa informação até os produtores. Portanto, veículos como o teu, programas como o teu, de extrema importância, vão nos ajudar a fazer com que o produtor tenha acesso a essa informação. Portanto, eu te agradeço pelo convite e ficamos sempre à disposição de vocês. E a gente está aqui para isso, conte conosco. Nós somos um canal de divulgação e difusão do agronegócio. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.